Boa tarde, meninas! Sejam bem-vindas mais uma vez ao canal de Oficina de Artesanato da NCI Jardim das Embuias. Hoje nossa aula vai ser uma aula opcional, tá? De como nós podemos reutilizar os retalhos que ficam, que nós acabamos guardando ao recortar as peças para fazer outras atividades, sobra aquele monte de retalho. Então hoje eu trouxe uma sugestão para que vocês possam estar reutilizando esse retalhinho que vocês iriam provavelmente estar descartando, tá certo? Então, o que eu fiz? Eu fiz um tapetinho para xícara, né? Fiz uma roupinha e fiz um protetor para a hora do chá. Se vocês podem, assim como vocês podem ver, ó, eu fiz um tapetinho para que vocês possam apoiar a xícara de vocês. Pode estar utilizando o pires por cima aqui, não tem problema. Mas como eu já fiz o tapetinho, é opcional. Fiz uma roupinha para nossa xícara, olha só. E fiz, né, a tampinha como proteção para que não caia nenhuma sujeira na hora que vocês colocarem, né, aqui o chá de vocês, ou até mesmo, né, um leite com café, para que vocês tampem eu não fiz franzido para que não abafe e não fique úmido o tecido. Então, eu coloquei só como se fosse uma proteção, tá certo? E essa aqui é a ideia de hoje. Vamos à lista de material? Primeiramente, nós vamos precisar de um molde para fazer as peças, alfinetes e agulha com linha, um botão, um elástico de aproximadamente de 10 a 12 centímetros, tecidos de retalho, tesoura e um ferro para que vocês possam estar passando os retalhos de vocês. Primeiramente, o que nós vamos fazer? Nós vamos estar recortando todinho o nosso molde, certo? Feito isso, essa primeira etapa de recortar o molde, o que nós vamos fazer? Riscar o nosso molde no tecido, como é de costume. Como eu sei que vocês devem ter vários retalhos de várias estampas diferentes, nós vamos precisar de 8 quadradinhos de 10 por 10, certo? De 10 por 10. 8 quadradinhos de estampas variadas. Não precisa ser estampas iguais, porque é uma peça de reutilização. Então, vocês vão utilizar os retalhos que vocês têm. Se houver a possibilidade de vocês fazerem combinação, vocês podem estar fazendo a combinação. Se não, não tem problema, tá certo? Então, vamos precisar de 8 pedacinhos de 10 por 10. 4 tirinhas também, né, que está no nosso molde lá, de 10 por 5 centímetros, então serão 4 tirinhas, ó. E 2 tecidos cortados em círculos, como se fosse o direito e um forro, tá certo? Como essa aula é uma aula bem simples, eu já adiantei alguns passos para vocês. O que nós vamos fazer primeiro? Primeiro, nós vamos estar fazendo o tapete. Olha só. O que eu vou pegar? Eu vou pegar 2 tecidos de 10 por 10, daqueles que eu já recortei. Vou colocar direito com direito. E vou fazer uma costura de press-ponto bem pequeno na lateral, com mais ou menos meio centímetro de distância. Lembra que quem tem máquina pode estar utilizando a máquina de costura. Quem não tem, pode costurar à mão. Todas as peças que eu ensino aqui, que eu irei ensinar no canal, né, da NCI, eu vou dar essa sugestão para que vocês costurem à mão, ok? Para quem não tem máquina. Então, vamos lá, vamos fazer a costurinha. Nessa primeira parte, nós vamos fazer o tapete. Depois, nós vamos fazer a parte da roupa e da parte da tampinha para a proteção da xícara. Cheguei aqui no final, eu vou dar 2 laçadas. A minha linha embolou. Pode acontecer. Opa.
porque eu estou usando dupla, né, a linha, então às vezes a linha de costura ela é muito fina, ela acaba embolando. Mas eu já desembolei aqui, vocês viram que não tem dificuldade, não precisa ter pressa para fazer as coisas. Vou dar um nó novamente, já costurei 2 quadradinhos de 10 por 10, olha só como ficou. Agora eu vou costurar mais 2, só para que vocês possam ver, porque eu quero fazer essa primeira parte aqui para que vocês possam entender. Sempre que começar aqui, é interessante a gente dar uma laçada aqui no começo. Direito com direito do tecido. Costurar aqui rapidinho, porque o nosso vídeo, nosso tempo é curto, né? Olha só. Chega aqui no final, novamente, eu vou dar a laçada com cuidado para não embolar novamente. Desculpa. Corta, arrematei, vou cortar. Olha só. Costurei. Ficou certinho. O que que eu vou estar fazendo agora? Agora, eu vou pegar os meus 2 tecidos que eu já costurei e vou colocar direito com direito de uma forma que a estampa fique xadrez, tá vendo, ó? Amarelo, azul embaixo. Ele tá como se fosse um pequeno tabuleiro de xadrez, em cores diferentes. Aí eu vou colocar direito com direito e vou fazer uma costura inteira aqui. Eu só vou começar para que vocês possam ver, ok? Mas eu já adiantei alguns passos ali, então não há necessidade de nós estarmos fazendo toda essa costura que vocês já sabem como é que se faz, visto que nós fizemos a aula passada. Vou costurar aqui até a metade, só para que vocês possam ver como vai ficar, exatamente como eu tô falando que seria um xadrez. Procure centralizar as 2 costuras no meio, tá? Olha só, eu já costurei aqui até um pouco a mais da metade e ele tá dessa forma, só para que vocês possam entender. Olha só, costurei um pouco a mais da metade, ficou um xadrezinho, né, ó. Agora eu vou reservar aqui, vou cortar aqui a minha linha, certo? Vou deixar separado ali e vou pegar para vocês verem como é que fica essa primeira etapa do tapete. Ó, olha só, eu já costurei. Essa aqui é uma outra parte que já tá adiantada que eu fiz para vocês. Eu já costurei o xadrez, tá vendo, ó? Não existe uma combinação exata, eu utilizei os tecidos que eu tinha aqui em casa, e assim vocês vão estar utilizando o tecido que vocês receberam, ou até mesmo o tecido que vocês já têm em casa. Então, ó, ficou dessa forma. O que que eu vou estar fazendo agora? Eu vou estar indo no ferro, vou estar abrindo a minha costura aqui no meio, bonitinho, e vou estar passando o ferro aqui todinho, tá? Toda essa lateral, para que a costura fique aberta, para que não fique nenhuma forma grossa. Quando a gente fazer no direito, virado direito, ele não fique grosseiro, tá bom? Eu vou estar passando no ferro aqui, ó, rapidinho, só para vocês verem. Olha só, passei no ferro, tá vendo? Abri as costuras. E aí, eu já costurei as minhas 2 partes. Essa aqui, que seria o direito, e a outra parte aqui, que seria, né, a parte de baixo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar direito com direito. Olha só. Direito com direito. Tá? E agora, eu vou passar uma costura em toda a lateral, de fora a fora, de meio centímetro, para esse ponto bem pequeno, para que não abra na hora que nós formos desvirar. E vamos deixar uma pequena abertura de aproximadamente 5 centímetros, para que nós possamos desvirar. Eu já adiantei o passo, vou pegar para vocês verem. Olha só, eu costurei, eu já desvirei, tá? Olha só, essa parte aqui minha ficou toda costurada com retalhos, porque eu utilizei o que eu tinha.
É só para que vocês possam ver que não tem uma combinação e não segue uma ordem, tá? Quanto mais colorido, mais bonito. Perfeito? Aqui eu utilizei tecidos que eu tinha resto de tiras de tecido, por isso que ficou dessa forma aqui na vertical. E aqui eu tinha uns tecidos que eram maiores, então consegui recortar com 10 centímetros de acordo com o formato que eu mandei o molde para vocês. Ó, desvirei e passei um press-ponto em toda a volta na minha máquina, mas vocês podem fazer um ponto decorativo à mão de costura ou então fazer um press-ponto normal. Depois passar o ferro para que ele fique assim dessa forma aqui, ok? Então a primeira parte do tapetinho tá pronta. Agora eu vou estar ensinando a parte da roupinha da xícara, tá bom? Eu vou estar ensinando essa parte aqui da roupinha da xícara. O que que eu fiz? Eu peguei a minha fita e medi aqui em volta da minha xícara quanto que ela tem nessa circunferência. A minha xícara tem aproximadamente 15 centímetros, tá? Nessa circunferência aqui. Então, eu peguei uma tira de 15 centímetros, que vocês têm o molde lá que tá 12, 12, né? A minha xícara é mais larga, o molde de vocês tá menor, mas vocês podem usar normal. E aí eu fiz com 15 centímetros por 5 de altura, certo? Olha só. Então, eu cortei lá as tirinhas. 4 tirinhas. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar direito com direito. Fazer uma costura aqui. E na outra parte, também fazer uma costura aqui. Ela vai ficar assim. Tá vendo? Eu costurei. Ficou assim. Costurei os dois lados. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha parte aqui que já está costurada e vou colocar o meu elástico dobrado, meu elástico roliço, mas vocês podem utilizar o elástico chato ou até mesmo uma fita. Vocês vão colocar ele aqui para que ele fique dessa forma, ó, do lado direito. Pega o tecido direito. Só um instante, deixa eu arrumar bonitinho aqui. Esse elástico meu, ele é redondinho, ele é um pouco mais ruim de se trabalhar. Eu tenho preferência pelo chato. Mas, porém, ele acaba dando um acabamento mais bonito. Mas ele é mais... Ó, e aí eu coloquei um alfinete, olha só. Aqui, e agora eu vou sobrepor meu tecido do lado direito desse elástico. E aí eu vou passar uma costura, ok? Para que o elástico fique preso. Vou deixar aqui. Vamos supor que eu já tenha passado a costura para o elástico ficar preso. E ele vai ficar dessa forma, ó. Coloquei no avesso, certo? Sobrepus o tecido, já estava costurado as duas partes. E aí eu coloquei o elástico, ele vai ficar dessa forma quando nós virarmos do direito. Antes de virar do direito, ele só tá costurado aqui. Vocês precisam costurar essa lateral todinha, essa lateral também, e deixar essa abertura aqui pro final para vocês desvirarem. Depois que vocês desvirarem ele vai ficar dessa forma, tá? Bonitinho. Todo costuradinho aqui, é que eu não costurei. Todo costurado. Ó, olha só. Desvirei. O elástico tá aqui. Costurei toda a volta. Desvirei o tecido e coloquei um botão na ponta. Aquele botão que eu falei que vocês precisam ter no final. E ele ficou dessa forma. Aí eu vou colocar ele aqui na minha xícara. Para que vocês possam ver. Ó, vou arrumar, olha só. Pronto, essa parte aqui tá pronta da roupinha. Agora, o que vocês vão fazer? Vão pegar a circunferência do tecido lá 2 vezes, 2 círculos, como se fosse um fuxico grande. Vão colocar direito com direito, costurar toda a volta com meio centímetro. E deixar uma abertura aqui para que vocês possam estar desvirando o tecido. Feito isso, desvirou o tecido, é só ir lá no ferro, passar todo ele em volta.
e fazer uma costura de decoração. Olha só, faz de conta que eu costurei tudinho aqui, ó. Já adiantei para vocês verem, tá? Como essa aula é uma aula super simples, é uma aula básica de costura criativa, tá? De aproveitamento de retalhos, ele fica dessa forma. E aí passou, o tecido tá assentado, prespontado, tá pronta a nossa tampa. Então ele fica dessa forma que vocês estão vendo aqui, que já está pronto. O tapetinho todo costuradinho, a roupinha da xícara toda costuradinha. Olha só que charme que fica. E a tampinha, que vocês podem inclusive usar dos dois lados. Tanto nessa parte aqui da estampa mais clara, como na parte do marrom. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. E me aguardem para a próxima aula do nosso canal da NCI. Fiquem com Deus, um abraço, beijo no coração.